Nietzsche e a potência do esquecer. Eu quero aproveitar esse vídeo e fazer aqui uma leitura filosófica com vocês de um capítulo do livro A Memória, o Esquecimento e o Desejo, do professor Rogério Miranda de Almeida, que eu já disse algumas vezes, que foi meu co-orientador de doutorado, etc, etc, etc. Tem uma entrevista com mais de 20 mil visualizações no canal, eu recomendo. Esse livro é muito interessante porque ele tem aí 3 capítulos. O primeiro ele vai tratar da questão da memória e do esquecimento a partir de Freud, depois no segundo capítulo de Nietzsche, principalmente, é claro, e no terceiro ele vai terminar aí justamente a partir do Santo Agostinho. E é uma construção diferente de outros livros do professor Rogério, que no geral ele parte, enfim, daqueles que são os pensadores anteriores e vem numa ordem cronológica para os mais recentes. E aqui ele tem uma opção diferente. O capítulo 2, que é esse sobre o Nietzsche, que tem por título Nietzsche e a potência do esquecer, vai ser construído no sentido de ser meio que um entre dois na leitura dele entre Freud e Agostinho. Primeiro, que Freud é sim o descobridor da psicanálise, mas que na leitura do professor Rogério, Agostinho já havia intuído as principais teses da psicanálise. Então não é de forma aleatória essa construção aqui de capítulos. O início desse capítulo é muito significativo, porque tem uma discussão sobre uma potência de que os escritos podem ter um caráter dogmático. Por outro lado, Nietzsche vai mostrar que os escritos têm justamente o seu caráter, enfim, dionisíaco, e que, portanto, você tem uma dimensão aí absolutamente paradoxal, que é tipicamente do próprio autor. Não apenas na leitura do professor Rogério, mas a minha leitura e de outros pensadores também, que vão pensar e compreender Nietzsche na chave do paradoxo. O paradoxo esse que está presente lá no Empédocles, está presente no Heráclito, está presente, portanto, nos pré-socráticos, e presente nos últimos vídeos que fiz sobre filosofia, nos termos de se pensar o que nós somos. Então, à medida em que nós buscamos, não significa que nós atingimos, encontramos, mas nós seguimos buscando, e buscando alguma coisa que nós não temos condições de afirmar categoricamente, porque essa coisa escapa. Mas ao escapar, ela também se manifesta. Então, é nesse paradoxo que está aqui a discussão tanto da filosofia, como vai ser neste primeiro, bem início aqui do capítulo, que eu quero ler com vocês 2 passagens breves e comentar. Sou Samuel Mendonça, está no Topa Pensar. Agora é hora do like. YouTube é uma plataforma que, se você não der o like, ele não distribui para outras pessoas. Então, egoisticamente, você vai assistir e ficar aí na boa. Eu assisti, tá bom, eu gostei ou eu não gostei. Manda o YouTube distribuir. Não custa. Então, agora é hora do like. Clica no like e também inscreva-se nesse canal. Aperte o sininho para receber notificações. Assista aos outros vídeos e seguimos construindo conhecimento. Escreve o professor Rogério. No último parágrafo de Para Além de Bem e Mal, que é um livro de 1886, Nietzsche se entretém com seus pensamentos, exprobrando-lhes o fato de, uma vez desfiados por escrito, estarem na iminência de se tornarem rígidos, fixos, consolidados e cristalizados em verdades. E daí tem a citação do Nietzsche sobre isso. Segue o professor. Mas o que é a verdade? No escrito posto de 1873, portanto, anterior a Para Além de Bem e Mal, intitulado Sobre a Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, um escrito assim belíssimo, Nietzsche havia afirmado que a verdade é um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, em outras palavras, uma soma de relações humanas que foram realçadas, deslocadas e exornadas pela poesia e a retórica. Trata-se mais precisamente, ele está falando ainda da verdade, de
convenções que não mais parecem convenções, porquanto, após terem sido longamente empregadas e utilizadas por um povo, tornaram-se, por assim dizer, cogentes, canônicas, vinculantes, sagradas. Essa é a noção de verdade que aparece tanto nesse texto sobre a verdade e mentira, no sentido extramoral, como também ele vai fazer aqui uso de uma outra passagem do humano, demasiado humano. Eu quero ler a citação que ele faz desse texto inicial, verdade e mentira no sentido extramoral, porque é importante. Veja só o que Nietzsche escreve sobre a verdade. As verdades são ilusões, de que se esqueceu que o são, metáforas que se tornaram gastas, que não mais possuem sua força sensível, moedas que perderam a sua efígie, que não mais são consideradas como tais, mas tão somente como metal. As verdades. Então, podemos dizer que, com base nessa construção, Nietzsche está assim colocando em questão a noção de verdade. Isso faz com que Nietzsche não defenda em algum momento alguma noção de verdade? Isso é uma outra discussão que a gente pode avançar se você tiver interesse. Escreva aí se você tem interesse ou não nessas coisas. Eu não sei que interesse você tem nessas coisas, eu estou aqui compartilhando uma leitura que eu gosto muito. Seguindo mais um trechinho, todavia, em Humano, Demasiado Humano, que aí é um livro de 1878, o filósofo dirá, um parágrafo curiosamente intitulado, olha só o título desse parágrafo: O livro quase tornado homem, que será sempre com renovada surpresa que o escritor constatará que o seu livro continua a viver por si próprio, mesmo depois de ter se destacado daquele que o redigira. Sim, os escritos ganham vida. Eu costumo falar isso para os meus orientandos, né, de mestrado e doutorado, também de iniciação científica, que é preciso tomar muito cuidado com aquilo que se escreve, porque uma vez escrito, uma vez publicado, esses textos ganham vida. E aí, estamos aqui, ó, discutindo aqui um texto recente até, né, do professor Rogério. Esse aqui é de, deixa eu ver aqui, de 2000, deixa eu só checar, só um instante, para dizer que ano que ele publicou esse, 2016. Estamos aqui, olha, em 2021, tratando de um livro de 16, que tem citações de 1878, né? Precisamente esse aqui, o do Humano, ou mesmo lá que eu falei do Para Além de Bem e Mal, de 1886. Ora, Nietzsche não está vivo há bastante tempo, mas está aqui, ó, o seu escrito sendo examinado, reexaminado, lido, relido, e é assim que a gente deve compreender a importância dos textos. Por isso, esse título é interessante, ó, O Livro Quase Tornado Homem. E aí, seguindo mais um trechinho. Assim, pode até mesmo acontecer que o escritor o tenha completamente esquecido. Isso já aconteceu comigo. Eu escrevi lá um texto em 2000 e de repente, puxa, eu escrevi isso e eu pego alguns textos que escrevi há mais de 20 anos e leio e falo: puxa, que interessante, eu escrevi isso. Não estou lembrando que tinha escrito. E eu tenho tantos textos que não foram publicados. Recentemente estava olhando alguns materiais da época do mestrado. Muitos artigos iniciados, esboçados, alguns trabalhos de disciplinas. Quando eu fiz meu mestrado em utilitarismo, em ética, mas a ética utilitarista, vários escritos nesse sentido. Eu falei, puxa vida, interessante que eu li essas coisas e não publiquei ainda, enfim, e é isso. Então veja, às vezes pode até mesmo acontecer que o escritor o tenha completamente esquecido, na medida em que ao levantar voos rumo a outras paragens, ele eventualmente deixará para trás aquelas ideias que outrora havia meditado, incubado e feito tornar-se realidade tangível, palpável, escrita. Não obstante, completa o filósofo, professor Rogério, falando do Nietzsche, esse livro continuará a procurar novos leitores, seus leitores, porquanto, e aí citando novamente o Humano, Demasiado Humano, ele inflama a vida, inspira alegria, assusta, engendra novas obras, torna-se alma de intentos e ações, em suma,
Ele vive como um ser dotado de espírito e alma, embora não seja uma pessoa. Ora, na primeira citação, você tem ali no Para Além de Bem e Mal uma passagem que evidencia os textos como perigosos, porque potentes, cristalizados, fixos e eventualmente já se tornaram verdades. E aquela crítica nos termos de que a ideia de verdade se tornou alguma coisa cogente, canônica, vinculante, sagrada. E agora ele faz referência no humano, justamente essa fase intermediária do humano demasiado humano, e aí ele vai evidenciar que os textos, esse texto desses leitores ganhando vida, eles efetivamente, embora não seja uma pessoa, vive como dotado de espírito e alma. Quer maior evidência que a escrita nietzschiana é paradoxal? Está aqui a prova. É por isso que não dá para dizer que Nietzsche é uma coisa ou outra estanque. É um autor que tem construções que vêm e vão, constroem, constroem, engendram. É assim a escrita nietzschiana, é assim a filosofia deste autor e de muitos outros autores. E aqui eu chamo a atenção para um ponto interessante. Nem sempre você tem na filosofia e na escrita dos filósofos uma espécie de linearidade. Tanto que os filósofos muitas vezes são considerados aquele é o jovem Marx, é o Marx maduro, é o Marx do Capital, para dar um exemplo. Aquele é o jovem Nietzsche, o Nietzsche da tragédia. Ah, não, aquele é o Nietzsche maduro, o Nietzsche da aurora. Então, estas ideias de dizer que o autor é o autor de um escrito, ela é fundamental. Quando se fala de Paulo Freire, que Paulo Freire é esse que a pessoa está se referindo? É o Paulo Freire da pedagogia do oprimido? É o Paulo Freire da pedagogia da esperança? Então, em todos os autores nós vamos encontrar isso, até porque os autores eventualmente até se esquecem do que escreveram. Eles eventualmente até discordam deles mesmos. Há autores que durante a sua vida escreveram, enfim, alguns livros e de repente eles revisam no final da vida e você observa uma tendência até de superação, dizendo não é isso. Então é preciso tomar muito cuidado quando há uma leitura de uma forma determinada de um autor, considerando que os autores têm fases distintas e seus escritos têm uma vida própria. E às vezes os autores, eventualmente, em um outro tempo histórico, discordariam deles mesmos. Isto vale para a filosofia como vale para a religião. Muitos dizem que Jesus Cristo, supondo que ele tenha vivido, e aqui eu já estou fazendo uma provocação para o seu pensamento, topa pensar? A mesma reflexão eu faço com Sócrates, o filósofo. Supondo que Sócrates tenha vivido, afinal não deixou nenhum escrito, que a gente tem dele, veio por meio do Platão e Xenofontes. Então, não importa aqui se sim ou não, importa sim aquilo que se tem de mensagem. No caso precisamente de Cristo, há quem diga que certamente Cristo não iria, por exemplo, dar ensejo a uma consagração da instituição que se tornou depois utilizando-se de seus ensinos. É muito provável que Cristo, que viveu entre pobres, leprosos e prostitutas, talvez não concordasse com o que se tornou uma parte de um tipo de cristianismo evangélico, muitas vezes nojento e deprimente. E nada cristão nos termos de Jesus Cristo, caso ele tenha, de fato, vivido e fruído aquilo que a gente tem de notícia. Topa pensar? Nos próximos vídeos eu quero entrar um pouco nessas questões teológicas, não de forma evidentemente teológica, mas de forma filosófica, e quero colocar alguns questionamentos sobre algumas verdades que são ditas, e nesse mundo da dogmática, quase que da dogmática jurídica, aqui da dogmática teológica,
não se pode meio que discutir, pensar. Mas aqui no Topa Pensar nós podemos, e quero propor alguns vídeos sobre essas questões. O primeiro grande tema vai ser sobre a noção de Deus. Eu já quero adiantar que vou usar um autor que não vai ser nem o Nietzsche, mas vai ser inicialmente o escocês David Hume. Aproveite que esse texto e esse vídeo que virá vai ser uma boa provocação, certamente, para quem topa pensar. E quem não topa, vai ficar chateadinho com esse canal, e isso nos alegra. Fique bem, até o próximo.